Olá pessoal, eu me chamo Daiane e hoje nós vamos conversar sobre a ditadura civil-militar. Bom, qual é o objetivo da aula de hoje, pessoal? É compreender essa ditadura, como que ela foi, como sucedeu, os entraves, analisar os atos institucionais, os chamados AIs, reconhecer o cenário econômico brasileiro desse período, compreender o processo de censura, analisar a resistência à tortura e observar o processo do fim da ditadura. Bom, a ditadura civil-militar, ela durou de 1964 a 1985. Aqui eu trago duas imagens representando a resistência, houve muitos protestos nesse período, a resistência era muito grande, o governo era muito autoritário, então também havia muita adesão, muito movimento popular pelo fim da ditadura. Primeiramente, há uma restrição aos direitos políticos. Esse é um dos primeiros atos institucionais. Partidos extintos, garantias suspensas, melhor dizendo, e eleição indireta. Então é dessa maneira que os militares eles entram no poder já colocando em prática, em vigor, medidas antidemocráticas. Há uma perseguição aos opositores do regime, uma oposição ferrenha nesse período. E no dia 9 de abril foi decretado o ato institucional número 1, dando poderes ao Congresso a eleger o novo presidente, que foi o Humberto de Alencar Castelo Branco. Aqui está a figura de Castelo Branco, ele foi o primeiro presidente da ditadura militar. No ato institucional de número 2, concentra-se os poderes no executivo. Então o executivo ele angaria os poderes, fica muito para si os poderes. E há uma exclusão do pluripartidarismo e a instauração do bipartidarismo. O que isso representa? Que são vários partidos políticos à época, eles são enxugados e nesse momento só há 2 partidos políticos. Nesse cenário, como eu disse, há somente 2 partidos políticos. Aqui de um lado nós temos a Arena, que compreende que a ditadura militar foi uma revolução, e do outro lado nós temos o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, a democracia com o voto do povo. Então esses são somente, melhor dizendo, são só esses 2 partidos políticos à época. Em termos econômicos, como entender a economia nesse período? Bom, para recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro, foram tomadas determinadas medidas. Por que recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro? Porque anterior à ditadura civil-militar, como nós vimos no vídeo anterior, quem estava no poder era o João Goulart. Então o João Goulart ele já tinha medidas que visavam a grande massa trabalhadora, o que não agradou os opositores e também não agradou a política estadunidense, os Estados Unidos, que fazia parceria com o Brasil. Então havia uma necessidade de reorganizar o país economicamente, já que também no quesito social o custo de vida estava muito alto, a inflação também estava muito alta. Então, quais foram as medidas que os militares tomaram nesse período? Primeiramente, a contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, depois o aumento das tarifas dos serviços públicos, em seguida a restrição ao crédito, depois o corte das despesas do governo, em seguida a diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. Então veja, há várias medidas que não são medidas populares e medidas que buscavam também diminuir a inflação no período. No dia 15 de março de 67, assume no poder o general Arthur da Costa e Silva, ligado aos radicais. Havia 2 grupos nesse período de militares, já havia os radicais e havia também um grupo que não era tão radical assim, podemos dizer. A nova Constituição de 67 já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a Constituição de 1946,
ela já não está mais em vigor e já entra em vigor a Constituição de 1967. Bom, a resistência desse período, como eu já antecipei, obviamente que no momento de tensão, como foi a ditadura civil-militar, houve também movimentos ligados a essa resistência. Então, as greves operárias, elas reivindicavam o fim do arrocho salarial e queriam liberdade para estruturar seus sindicatos. Já não havia sindicatos na época, então eles não tinham vozes. Melhor, ele não tinha voz, né, classe trabalhadora para essa representatividade. Os estudantes, eles realizavam passeatas reclamando da falta de liberdade política, já que essa liberdade política ela estava totalmente restrita. Com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes de esquerda organizavam grupos armados para lutar contra a ditadura. Então já eram grupos mais sistematizados, já que já usavam armas para mobilizar essa resistência. Então, de um lado, falando desses grupos, nós temos a ALN, que é a Aliança Libertadora Nacional, no qual seu slogan era: trabalhador, arme-se e liberte-se. E de outro lado, nós temos o MR8, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que também aguçava essa necessidade de resistência da população e que também angariava pessoas buscando resistir a esse governo extremamente autoritário. Então, para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decreta em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5. Esse ato institucional é muito conhecido e muito famoso. Esse suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição aos opositores. Por que esse ato constitucional eu disse que ele é muito famoso, digamos assim? Porque ele é mais ferrenho. A perseguição aos opositores fica mais ferrenha, ocorre mais prisões e automaticamente mais torturas nesse período. Aqui é uma capa da época no qual pontua que o ato 5, o ato institucional número 5, tem por objetivo manter a revolução. Então vejam só, na época ainda era muito divulgada que o golpe civil-militar era dado como uma revolução. E do outro lado, o ato institucional em vigor, Congresso entre recesso. Então são medidas são manchetes da época que representavam como que era vigorada, como que vigorava, como que era repercutido esses atos institucionais. Em outubro de 69, Médici assume a presidência. Em janeiro de 1970, um decreto-lei torna mais rígida a censura à imprensa. Aqui está uma imagem do Médici, para termos uma ideia dessa figura. Nesse período, o Exército cria o Departamento de Operações Internas, que é o DOI. Em seguida, o Centro de Operações de Defesa Interna, que é o CODE. As atividades desses órgãos desarticulou as organizações de esquerda, torturando e levando a óbitos milhares de militantes. Então vejam só, cria-se 2 departamentos focados apenas na perseguição e na tortura nesse período. Em 15 de março de 74, Ernesto Geisel assume a presidência, prometendo retornar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. O governo de Geisel foi possível visualizar uma retomada do crescimento econômico e uma tentativa do restabelecimento da democracia, o que abria margem para o crescimento da oposição contra o regime militar, obviamente. Observando o aumento da oposição, Geisel, em 1976, limitou a propaganda eleitoral. No ano seguinte, diante da recusa do MDB em aprovar a reforma da Constituição,
o Congresso foi fechado e o mandato do presidente foi aumentado para 6 anos. Em 75, o ato institucional número 5 ele é revogado. Em 15 de março de 1979, João Batista Figueiredo assume de forma indireta a presidência com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política no Brasil. Então, pessoal, a crise econômica ela crescia nesse período, a dívida externa ela atingia mais de 100 bilhões de dólares e a inflação chegava a 200% ao ano. Então, estava um cenário social bem crítico, a estrutura social, o estilo de vida também estava muito alto. Então, havia uma grande oposição ao regime. E nesse período surgem 2 partidos, que é o PT e o PDS. Bom, o que acontece? Nesse momento, há um movimento que é chamado de Direta Já, no qual busca o fim da ditadura militar. Então, nós vemos que o movimento Direta Já chega ao auge em 1984, quando é votada a emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira é um deputado da época que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a emenda não consegue aprovação. Então, há toda uma manifestação nas ruas nesse período a favor dessa emenda, mas mesmo assim ela não consegue a sua aprovação. Bom, após essa derrota, a resistência ela fica muito maior. Então, após essa derrota, grande parte das forças da oposição resolvem participar das eleições diretas para presidente. O PMDB, ele lança Tancredo Neves para presidente e o seu vice José Sarney. Reunidos no colégio eleitoral, Tancredo Neves sai vitorioso, derrotando o Paulo Maluf do PDS, encerrando os dias da ditadura militar. Então é dessa maneira que a ditadura militar ela finda-se, ela chega ao fim, com essa eleição indireta para presidente e que reconstitui aos poucos a democracia no Brasil. Bom, pessoal, em geral é isso. Nos próximos vídeos nós iremos entrar detalhadamente sobre os atos institucionais, sobre algumas características econômicas e sociais desse período da ditadura militar, para a gente compreender em geral, em suma, como que foi esse período, que foi um período tão repressor e tão marcante para a história do país. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, deem uma olhada na apostila, qualquer dúvida, espero vocês no próximo vídeo e até lá, tchau, tchau!